Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Vamos dar sequência, à nossa aula passada, que tratávamos sobre partidos políticos, e mais no finalzinho da aula sobre como é que se dá essa dinâmica para você ter um partido político, para você criar um partido político. Então vamos ver aqui as regrinhas, tá? Começando aqui com algumas regras essenciais para que você possa criar e manter um partido político. De logo, portanto, temos a nossa lousa digital. Olha só. Regra básica. O partido político deve ter caráter nacional. Daqui a pouco a gente vai observar que existem duas regras específicas para que a gente possa demonstrar esse caráter nacional. Tanto em relação à quantidade de fundadores que o partido precisa ter distribuídos pelo país, são pelo menos 101 fundadores, e também a questão do apoiamento mínimo que há necessidade para que eu possa criar um partido político, apoiamento mínimo de eleitores. Daqui a pouco a gente vê essas regras específicas. Tá? Essa dos 101 fundadores precisa para eu ter o registro no cartório. O apoiamento mínimo vai ser preciso para que eu possa fazer o registro no TSE. Daqui a pouco a gente fala, ainda estamos aqui na parte mais geral. O que mais? Exercitar suas funções de acordo com o estatuto e com o programa do partido político. Bem, cada partido tem o seu próprio estatuto, o seu próprio programa. Alguns têm uns programas meio acima do muro, né? Assim, parece que pode tudo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato é, nós temos nos partidos políticos no Brasil tendo plena autonomia, capacidade de gestão, gerência própria. Quando eu falo em plena autonomia, é plena autonomia de gestão, tá? Então, o partido político ele vai se gerir, tem gerência própria. É claro que ele vai estar dentro de certos limites previstos pela própria legislação. Então, não pode, por exemplo, receber recursos financeiros de entidades estrangeiras, é fato. Tem que prestar contas à justiça eleitoral, enfim. Existem algumas restrições previstas na legislação para que ele possa ter o seu funcionamento, para que ele possa manter sua organização. Mas a gestão interna, digamos assim, ela é livre ao partido político, ele tem total autonomia para fazer isso e agir de acordo com o seu estatuto. Seu estatuto é o seu contrato, digamos assim, é o modo pelo qual ele está exteriorizando a sua própria vontade, a vontade coletiva de seus filiados. Então, o estatuto, digamos assim, é a lei interna do partido político e é nele que as pessoas, os filiados, irão se basear para o cumprimento das suas obrigações, dos seus deveres como filiado do partido político. Assim, é claro, você tem que dizer que no Brasil há plena liberdade, tá? Não só de criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, mas uma plena liberdade para o funcionamento interno, né, para a gestão interna do partido político. Não é porque eu estou falando que é plena autonomia que não significa dizer que haja restrições, que não haja restrições. Há restrições, mas mesmo havendo restrições, eu tenho no Brasil, sim, plena liberdade para criar e para haver a gestão desse partido político. O termo pleno não significa que tenha liberdade absoluta, tá? Nós temos plenos direitos políticos, nós temos plenos direitos à liberdade, mas se a gente viola alguma regra, a gente está sujeito à sanção. Assim também ocorre com os partidos políticos. Tranquilo? Vamos para frente. Não pode subordinar o partido político a entidades ou governos estrangeiros. É claro que isso também está vinculado com esse caráter nacional, né, de respeito à soberania nacional, que a gente falou também no finalzinho da nossa aula passada. A gente vai ver, inclusive, lá na frente, que é motivo para a extinção do partido político ele ter recebido algum tipo de recurso financeiro vindo do exterior. Então, tamanha necessidade de eu respeitar a soberania nacional, eu tenho essa regra constitucional de que eu não posso ter nenhum tipo de subordinação à entidade, ao governo estrangeiro, seja uma subordinação ideológica, política, seja também uma subordinação financeira. Na hora que eu tenho alguém financiando o partido político, é claro que nem sempre, mas muito provavelmente, há uma ideia de que eu vou ter um retorno. Na hora que eu financio um partido, provavelmente eu tenho um interesse em algum tipo de retorno. Tá? É claro que certas pessoas financiam os partidos políticos por questões meramente ideológicas, porque acreditam naquele ideal, porque querem que aquele programa do partido seja cumprido, acham que é o melhor para si e para os outros, mas a grande maioria a gente sabe que tem algum tipo de interesse por trás. Isso para mim é lógico, desculpe quem pensa de forma contrária, mas para mim isso é muito lógico. Enfim, vamos mais. Tem autonomia também aí, de acordo com esse próprio
item 2, digamos assim, né, diante dessa possibilidade do exercício das funções de acordo com o Estatuto e o Programa, é claro que o partido vai ter plena autonomia para definir a estrutura interna, a organização e o seu funcionamento. Veja que quando se fala funcionamento, não é o funcionamento parlamentar. Não é como o partido vai atuar nas bancadas, né, através de suas bancadas. Não é o funcionamento parlamentar, no parlamento, na Câmara dos Deputados, tá bom? Aqui é como é que ele funciona internamente. Porque o funcionamento parlamentar, a gente vai ver daqui a pouco, ele é determinado pela própria lei dos partidos políticos. Então só vai ter direito a funcionamento parlamentar com bancada, com indicação de líder da bancada. Você sempre vê isso aí na televisão, né? O líder do PT, o líder do PSDB, enfim, a bancada não sei o quê, enfim, a bancada do partido tal. Então você vê isso na televisão normalmente, tá? Então isso aí é o funcionamento parlamentar, é você ter direito a ter voz, a expressar suas opiniões no parlamento. Para isso você tem que ter pelo menos 5% dos votos recebidos na última eleição, para que você possa ter funcionamento parlamentar, para que o partido possa ter funcionamento parlamentar. Isso é uma coisa. Agora, a organização interna de como é que vai funcionar, quais são as demandas daquele partido, em que área ele vai militar, quais são os passos que ele quer trilhar para ele executar o seu possível programa, isso aí, é claro, há uma plena liberdade para que ele possa fazer a sua gestão. Tranquilo? Então vamos para frente. Olha só, eu coloquei aqui destacado e com atenção essa inclusão da Lei 12.891. Então, só para você ter um pouco de cuidado, porque se essa questão constitucional que a gente acabou de falar, que também está na Lei dos Partidos Políticos, ela é muito cobrada, principalmente essa questão da liberdade de gerência, isso aí tem várias e várias questões falando sobre isso, colocando pegadinha e tal. Além disso, e para, digamos assim, definir ainda mais essa autoafirmação dos partidos políticos, para mostrar, digamos assim, a própria Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, que são entidades que fiscalizam a atividade dos partidos políticos, que ele tem essa autonomia, é que veio essa inclusão da Lei 12.891 de 2013 na Lei 9096 de 95. Tá? Então tá aí, ó, é assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma de suas atividades eleitorais de campanha e executá-los em qualquer dia e horário, observados, é claro, os limites estabelecidos em lei. Então, essa atribuição, esse acréscimo feito à lei dos partidos políticos, foi mais, não tem nenhuma motivação especial, digamos assim, foi mais para trazer essa autoafirmação dos partidos políticos, essa liberdade de gestão interna, essa possibilidade de ele fazer a execução do seu planejamento eleitoral de acordo com que a sua bancada, digamos assim, seus órgãos internos de deliberação tiverem definido. Então, por óbvio, que a Justiça Eleitoral não pode se meter, nem muito menos o Ministério Público Eleitoral pode se meter nas atividades que vai desempenhar o partido, desde que, é claro, essas atividades sejam lícitas. Então, eu não posso ter Justiça Eleitoral e Ministério Público tentando impedir certos atos de campanha, como a gente vê muitas vezes acontecer. Tá? Então, você não pode passar com carro de som ali ou acolá, o limite é esse ou aquele, e às vezes o juiz chega lá e baixa uma portaria estabelecendo essa rua pode só passar o carro de som do partido, essa outra, o carro de som do outro partido. Ora, com que poder ele faz isso? Ele não tem poder normativo. Até o TSE talvez não pudesse fazer isso, entendeu? Porque ele tem também o limite da própria legislação para que ele possa, digamos assim, trazer as instruções para aplicar essa legislação. Então, esse artigo veio mais para tentar afirmar ainda mais essa autonomia que tem os partidos políticos. É claro, desde que ele não desrespeite a própria legislação. Tranquilo, meus amigos? Atenção, porque isso daqui é novidade, tá? Da Lei 12.891 de 2013, é quente para o seu próximo concurso. Vamos para frente. Outras regrinhas básicas ainda para o funcionamento do partido político, até para ele ser mantido como partido político. Vamos lá, ó. Veda-se a instrução militar. A gente já havia falado isso na aula passada, paramilitar ou organização de forma militar. Você se organizar de forma militar também é motivo, inclusive, para extinção do partido político. Isso aí não é novidade no Brasil, que militar não tem esses direitos políticos, tá? Isso é fato, é para tentar minimizar o eventual efeito de um Estado possivelmente totalitário dominado pelas Forças Armadas.
É claro que não evita totalmente, mas de toda forma há uma certa blindagem a isso. Então não se quer que se adote uniforme, nem se quer que os partidos se organizem de forma militar ou paramilitar, que seria meio que um fascismo disfarçado, tá bom? Então, no fascismo você tem essa militarização, essa exacerbação do Estado nacionalista, enfim, mas eu não vou entrar aqui em política. Tá? O fato é que se tenta aqui evitar o surgimento de um Estado fascista. Tá? Não é interesse de ninguém a existência de Estados fascistas, apesar de ter alguns grupos aí que são neofascistas, né? Então o neofascismo está ganhando até uma certa projeção no cenário político. Então vamos mais. Então tá aí, ó, como consequência dessa vedação à instrução militar, ou se organizar de tal forma, é que se veda a utilização de uniformes para os seus membros. A gente também falou isso na aula passada, não é a camisa do partido em si, você pode usar a sua camisa vermelha, a sua camisa amarela, a sua camisa azul com o símbolo do partido, não há vedação a isso. É claro que o partido não pode dar brinde, você tem que comprar a camisa, o brinde é vedado pela legislação da propaganda, então da lei das eleições você tem a impossibilidade de eu entregar gratuitamente algum tipo de brinde, e a camisa poderia ser um brinde, mas se você vai lá no partido político, compra a sua camisa, ou ainda se você mesmo confecciona a sua camisa do partido político, não há vedação nenhuma a que se faça isso, tá certo? Agora, o que a lei quer dizer é que não é possível a utilização de uniforme tal qual aqueles uniformes de militar. Então, o uniforme militar, digamos assim, é que é vedado pela legislação. Tranquilo? A gente já falou isso aí na aula passada. Uma outra besteira que está na lei dos partidos políticos e que sempre cai em concurso, seja a CESP, seja a FCC, é isso aqui. Os filiados têm iguais direitos e obrigações. Ora, no Brasil, isso aí não precisa nem ter, tá? Na lei, porque no Brasil, em regra, as pessoas, os cidadãos brasileiros, em regra, têm iguais direitos e iguais obrigações. Pelo menos é para ser assim. É para eu ter o mesmo direito e as mesmas obrigações que você que está aí me assistindo. E provavelmente eu tenho, porque eu, pelo menos, eu imagino que eu ande meio que na linha. Então, sou um cidadão que paga meus impostos, não sonego, etc. Então, eu ando na linha, então, provavelmente, eu estou exercendo os mesmos direitos e contribuindo, digamos assim, com as minhas obrigações ao Estado brasileiro. Mas nem sempre isso acontece, mas não porque se permita legalmente fazer isso, porque as pessoas driblam a legislação, não é mesmo? Então, olha só, o partido político não é diferente. Então, o estatuto ele tem que prever a igualdade de direitos e também a mesma situação em relação às obrigações. Então, você tem iguais direitos, iguais obrigações. Não é porque eu sou filiado X ou Beltrano de tal, fulano de tal, que eu vou ter mais direito que o outro. Tanto que a expressão dessa igualdade interna no partido político está na própria convenção partidária. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos, não é? Na convenção partidária, a gente vai ver isso na aula sobre eleições, nas convenções partidárias que acontecem entre o dia 12 e o dia 30 de junho do ano eleitoral, são nessas convenções que se escolhem, dentre os filiados, quem serão os candidatos no pleito. Então, lá na convenção, cada afiliado tem direito a um voto e o voto vale igual para todo mundo. Então, a convenção, digamos assim, expressa com grande propriedade essa igualdade de direito e também a igualdade de obrigações, tá bom? Então, isso aí é básico. Tem um monte de questão falando sobre isso, então muito cuidado. Tem iguais direitos e obrigações. Mesmo se o cara seja diretor, presidente, não importa. Iguais direitos e iguais obrigações. A CESP que gosta de colocar umas pegadinhas, inventando certas histórias, coloca um texto lá bem bonito e tal, e joga uma desigualdade. Não, há igualdade. Vamos para frente. O Estatuto do Partido deve estabelecer normas de fidelidade e disciplinas partidárias. A gente não vai ter agora, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre fidelidade partidária. Porque nesse primeiro momento eu estou querendo falar mais da criação em si do partido político, como é que cria, quais são as suas regras básicas para funcionamento. Mas daqui a pouco a gente vai falar, depois que eu falar sobre criação de partido, fusão, incorporação, esse tipo de coisa, a gente vai falar sobre fidelidade partidária. A gente entra no tema filiação partidária, e depois que falarmos sobre filiação partidária, porque tem a ver com fidelidade, a gente fala sobre a fidelidade partidária, porque realmente tem muita polêmica em torno disso. Mas o que se define constitucionalmente, lá no artigo 17 e também na lei dos partidos políticos, é que as normas de fidelidade e disciplina devem ser tratadas no próprio estatuto. Então, o estatuto do partido político vai prever normas sobre fidelidade partidária, sobre situações em que, se aquele filiado praticar, ele pode, inclusive, ser expulso por infidelidade partidária.
Mas só antecipando um pouco a história, uma coisa é a sua relação com o partido político, essa é uma relação, o trâmite interno partidário, os seus relacionamentos internos, as suas obrigações internas. Outra coisa bem diferente, muito diferente, é a relação entre o filiado que é detentor de um cargo público eletivo e o seu mandato. Então, esta relação entre filiado parlamento ou filiado cargo executivo, porque tanto faz, esta é uma relação jurídica própria, enquanto a relação do filiado com o seu partido se trata de uma outra relação. Essa relação entre filiado e partido político, essa sim, tem que ser tratada no estatuto. A outra relação deveria ser disciplinada por lei. Não tem lei ainda que disciplina essa questão da fidelidade partidária, quais são as consequências da infidelidade e, sobretudo, se o parlamentar ou detentor do cargo político no executivo deve perder ou não o mandato por essa suposta infidelidade. Quais são as regras para que ele perca o mandato, quais são as situações onde ele, ainda que seja supostamente infiel, não viria a perder seu mandato. Então isso aí deveria estar onde? Não no estatuto do partido político, porque cada estatuto pode ser redigido de uma forma, então teria regras diferentes entre os partidos. Então, na verdade, isso deveria vir através de uma lei. Veio a lei? Não. Nós temos hoje no Brasil apenas a resolução 22.610 de 2007, que vai disciplinar essa questão da infidelidade partidária, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, não nessa aula que não dá tempo, mas numa próxima aula a gente vai falar sobre a resolução 22.610 de 2007, vez por outra está no edital do seu concurso público, e não necessariamente precisa estar no edital para que ela seja cobrada, porque é uma questão que está diretamente ligada ao tema filiação partidária. Então, a fidelidade em si, por mais que seja hoje disciplinada por uma resolução, ela pode ser cobrada dentro do contexto de interpretação do que seria a infidelidade e suas consequências à luz do que está no artigo 17 da Constituição Federal e também da Lei 9096 de 95. Filé? Vamos para frente. Qual é o procedimento? Agora chegou onde eu principalmente queria. Qual é o procedimento? Isso aqui é cobrado demais nas bancas de concurso público, tá bom? Isso aqui é questão, se forem cobrar partido político, é muito provável que cobre alguma coisa sobre a criação. Tivemos uma grande polêmica em torno do registro da rede, pelo menos até esta aula a rede não foi ainda registrada, provavelmente ele vai ser, mas tivemos grandes problemas e a gente vai tratar daqui dessa interpretação para que, se eventualmente cair de repente num tema de redação, você esteja bem habilitado para que você possa responder coerentemente. Eu costumo falar que há dois passos bem diferentes para que você faça o registro de um partido político. Não que você tenha personalidade jurídica adquirida só quando cumprir os dois passos, mas o funcionamento pleno do partido político, digamos assim, como partido, como uma entidade que pode lançar candidatos, ele só se dá se você cumprir os dois passos. Mas é importantíssimo porque cai bastante em concurso, às vezes para questões práticas não tem nem muito interesse. Mas para a questão concurso, você precisa saber que, atingido esse primeiro passo que eu vou falar, o partido já é partido, de modo que a rede de sustentabilidade, por exemplo, é partido político. É partido. Não está registrado ainda no TSE, é fato. Mas ela é partido político. Por quê? Porque fez o seu registro em um cartório de pessoa jurídica da capital federal. Na hora que eu faço o registro em um cartório, eu adquiro personalidade jurídica. Então, ainda que muita gente tente colocar isso como casca de banana, você que é aluno do Eu Vou Passar, não vai escorregar nessa besteira, tá? Então, pode pesquisar, há um número absurdo de questões sobre isso. Registra o partido político no cartório, já adquire personalidade jurídica. Lembrando que a personalidade jurídica do partido político é de direito privado. Então, há certos requisitos específicos para eu atingir o passo 1, para que eu possa registrar o estatuto e apresentar o programa a um cartório e tê-los registrado, e há outros procedimentos para você registrar no TSE. Professor, eu posso registrar no TSE sem registrar no cartório? Não. Há necessidade de você primeiro fazer o registro no cartório de pessoa jurídica, e aí o TSE, parte do trabalho do TSE vai verificar exatamente se o registro no cartório atendeu os requisitos legais, se de fato você tem o registro
no cartório, para depois analisar os outros requisitos. Então, é pressuposto para que eu possa levar o partido político a registro no Tribunal Superior Eleitoral, e é sempre lá que eu registro o partido, tá? Não é outro órgão que recebe esse registro, a competência é originária, lembra a competência, a aula de competência? Então, a competência é originária do Tribunal Superior Eleitoral para o registro de partido político. Então, primeiro registro no cartório, atende certos requisitos previstos na lei dos partidos políticos e na própria Constituição, e depois eu levo esse partido político para ser registrado no TSE. Só depois é que eu vou poder ter acesso ao que a gente costuma ter como partido político, que é fundo partidário, poder lançar candidato, receber um dinheirinho lá do fundo partidário, enfim, etc. Daqui a pouco a gente vai falar desses detalhes específicos. Então vamos tentar aqui colocar essas regras para vocês, primeiro do passo 1. Tá? Então o passo 1, qual é? Registro do partido no cartório de pessoa jurídica. E a primeira informação é, esse registro tem que ser feito em um cartório da capital federal, e a capital federal é Brasília. Eu não acredito que haja uma banca que venha cobrar, eu não duvido, mas eu não acredito que uma banca venha colocar, por exemplo, que o registro tem que ser feito no Distrito Federal. Porque é sacanagem, né? Porque o Distrito Federal, no Distrito Federal não tem só Brasília, a gente sabe que existem outras cidades satélites. A lei fala capital federal, então a capital federal é Brasília, não é o Distrito Federal, tá bom? Você tem outras cidades dentro do Distrito Federal, mas a capital federal, a capital do Brasil é Brasília. Então, o cartório que vai receber os registros dos partidos políticos é um cartório localizado em Brasília. E para que você possa levar o partido a ser registrado, você precisa cumprir umas certas exigências legais. Então, por mais que você tenha liberdade para a criação de partido político no Brasil, é evidente que os requisitos previstos na legislação devem ser atendidos para que você possa, de fato, ter o partido criado. Os requisitos no Brasil, eles não são os mais difíceis, também não são os mais fáceis. Há países que a liberdade de criação de partido político é tamanha, como nos Estados Unidos, por exemplo. Por incrível que pareça, os Estados Unidos tem mais de 100 partidos políticos, tem de tudo que você possa imaginar. De tudo que você pode imaginar. Tem até partido da Ku Klux Klan, eu acho. Se não me engano, tem lá, acho que partido da Ku Klux Klan, KKK. Né? KKK que não é a risadinha lá que você faz no Facebook nem no WhatsApp. Então, lá, apesar de você ter essa liberdade partidária, a gente sabe que só quem funciona mesmo é democrata e republicano, mas há uma liberdade enorme, né, para você criar partido político. E no Brasil já tentou se reduzir esse funcionamento parlamentar, tentar reduzir essa carga de partido, ou pelo menos fazer com que apenas poucos partidos participem de fato de campanhas. Mas até agora não se conseguiu, está se respeitando a Constituição, no que diz respeito à liberdade de funcionamento e principalmente essa liberdade para criar e funcionar com um partido político, tá? Agora vamos ver como é que faz para você ter, se você quiser ter um partido político, é mais difícil do que ter uma igreja, mas digamos assim, vamos ver como é que você poderia fazer para criar esse partido político. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é reunir uns 101 malucos, estou brincando de maluco, né? Mas enfim, reúna pelo menos 101 fundadores. Pode ser mais, professor? Pode, não tem problema nenhum. Agora, como a gente precisa demonstrar esse caráter nacional, esses 101 fundadores têm que estar localizados pelo menos em um terço dos Estados-membros, tá? Então, o domicílio eleitoral, lá, o domicílio que está no seu título, onde a pessoa vota, é o que conta, independentemente de onde a pessoa more, né, resida, digamos assim. O domicílio eleitoral que vai ser considerado. Então, eu preciso encontrar pelo menos 101 malucos aí distribuídos em pelo menos 9 estados. Nós temos 26 estados mais o DF, são 27, dividido por 3 dá 9. Então, em pelo menos 9 estados, você, incluindo o DF aí, no Conselho de Estado, você precisa reunir esses 101 fundadores, tá? Esses 101 fundadores, eles vão se reunir, por óbvio, e ter o marco fundamental, o marco inicial da criação do partido político, elaborando uma ata, tá? Então, é necessário que essas pessoas se reúnam, discutam quais são os seus projetos, quais são os seus planos, como é que será o estatuto, como é que o partido se organizará, qual será o programa a ser adotado pelo partido político, e aí definidas essas coisas, eles vão fazer uma ata, certo? E essa ata será considerada a ata de fundação do partido. Não que eles não possam se encontrar antes para deliberar a respeito, enfim, trazer várias discussões até chegar o dia em que esses pelo menos 101 fundadores vão se reunir para dizer, olha, criamos o partido político. Tá? Naquele momento em que ele funda o partido, já há partido.
ainda que de maneira informal, ainda que sem personalidade jurídica, já existe partido. É como se fosse uma sociedade de fato. Então, de fato existe, mas não ainda no campo jurídico, tá? Então, existe moralmente, digamos assim, mas não existe ainda no campo jurídico. O partido, naquele momento, ele foi fundado. Não significa dizer que ele tem personalidade jurídica. Então, você reúne esses 101 malucos, espalhados em pelo menos 9 estados, e aí, uma vez reunidos, você vai fazer a fundação do partido e colocar essa fundação do partido com seus ideais e etc. em uma respectiva ata, tá bom? É claro que você vai precisar também definir, não precisa ser antes, tá, da ata da fundação. Pode ser concomitante ou depois, enfim. Mas além da ata de fundação do partido político, é claro e evidente que há necessidade de se ter a criação, a redação de um estatuto e do programa. Então você precisa redigir estatuto e programa, beleza? Uma vez feita a ata, certo? Você também vai pegar o estatuto, pegar o programa, também já elaborados, e publicar no Diário Oficial da União, tá bom? Então no Diário Oficial da União você vai publicar tanto o estatuto como o programa. Não precisa publicar a ata, não há necessidade de publicar a ata, mas o estatuto e o programa vão estar em seu inteiro teor disponibilizados no Diário Oficial da União. Gasta dinheiro, né? Porque não é barata essa publicação. Mas publica, pelo menos uma vez, o Estatuto e o Programa no Diário Oficial da União. É necessário você anexar no pedido de registro do seu partido político, se você quiser criar, a publicação feita no Diário Oficial. Tá bom? O que mais? Eu vou apresentar ao cartório a relação dos fundadores. Não tem aquele 101 maluco, você tem que apresentar essa lista ao cartório para que você tenha registrado o partido também. E você vai precisar colocar o nome de todos eles, a qualificação de todos eles, né? O título de eleitor, enfim, qual é o domicílio eleitoral, né? Enfim. Então você precisa dar todos os dados de qualificação dessas pessoas que serão os fundadores do partido político. E, inclusive, definir, ainda que em caráter provisório, quem serão os dirigentes provisórios do partido político. Se estabelece ali um mandato mínimo, enfim, 3, 4, 5 meses, não importa isso. Você define alguém que representará aquele partido político, ainda que de forma provisória. Professor, eu posso fazer já uma eleição da diretoria do partido com um mandato de acordo com o estatuto, mandato, sei lá, de 2 anos e tal. É possível fazer isso? É possível, sim. Mas é evidente que só vai ter validade jurídica quando você registrar o partido. Então, é por isso que há a necessidade dessa indicação provisória, porque é só quando você é pessoa jurídica que você vai ter, de fato, que fazer uma assembleia no partido para definir a eleição em caráter ali oficial, digamos assim, daqueles que serão os dirigentes do partido político, ainda que você tenha, de fato, um período com provisoriedade. Isso é normal, enfim, não tem nenhum tipo de interferência. É o que a legislação fala também. Então, você vai indicar no pedido de registro dirigentes provisórios. Tá? É claro que esses dirigentes provisórios precisam ser escolhidos. Pode ser nessa própria ata de fundação, você pode indicar quem serão os escolhidos, ou fazer o que é mais comum, fazer uma assembleia específica para a definição de quem serão os diretores provisórios do partido político, até que se dê o seu registro e aí se possa fazer um novo ato com a eleição em caráter definitivo. Eu sou até partidário de que, uma vez feito o estatuto e o programa do partido político, uma vez ele fundado, não há problema nenhum de eu fazer, de fato, uma reunião ou uma assembleia para definir e eleger quem serão esses dirigentes para exercitar o exercício de um mandato. Eu não acho problema nisso. Mas o que a legislação diz não é isso. O que a legislação diz é que há necessidade de se indicar dirigentes provisórios, tá bom? Então vamos ter cuidado com o que a legislação diz, o que às vezes os doutrinadores entendem. Então o que a legislação diz é necessidade de indicação de dirigentes provisórios, tá bom? Então indica isso daí, normalmente você faz isso numa ata de assembleia ou numa ata de reunião. Você vai mostrar o endereço da sede, eu acho até besta falar isso na legislação, porque afinal, se há um estatuto, você vai apresentar o estatuto com a devida publicação no Diário Oficial da União. Se é o estatuto, normalmente vai ter o endereço do partido político no estatuto, não é? Então, enfim, se você apresentar o estatuto e lá estiver o endereço da sede do partido político na capital federal, você atingiu o requisito. Você não precisa fazer uma declaração, declare que o endereço do partido é esse. Não, está no estatuto do partido político, tá? No estatuto do partido político consta, um dos itens lá é sede do partido. O que a legislação quis dizer aqui, na verdade, não é que você precisa fazer essa declaração dizendo qual é o endereço do partido, não. O que a legislação quis dizer é que o estatuto precisa estabelecer
que o endereço do partido político deve ser na capital federal. Bom, então, tem que haver um documento que se indique com clareza que a sede do partido político está localizada na capital federal. Todos os partidos, professor, todos os partidos do Brasil estão registrados e estão, em tese, com suas sedes na capital federal. Depois eu posso transferir para outro local, professor? Não, a sua sede sempre será a capital federal. Não que eu não possa ter uma reunião em outros estados, deliberar, me reunir em outros estados, não tem problema que isso aconteça. Há diretórios regionais, a gente vai falar aqui sobre eles. Mas o órgão nacional de deliberação, em regra, deve estar na capital federal, tá? Onde tem sede o partido político por necessidade legal. Beleza? Não há mais tempo para que a gente possa discutir o passo 2. Vamos terminar essa aula aqui com o passo 1. Na nossa próxima aula, que é a parte mais importante, inclusive, a gente verifica como é que se dará esse registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Você apresentou esses documentos, que são meramente documentos formais, né, digamos assim, são documentos meramente formais, o cartório vai estar obrigado a fazer o registro. É que você, uma vez registrado o seu partido político no cartório, você vai partir para o passo 2, que é tentar registrar no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? É isso, meus amigos. Um grande abraço.